Olá, sejam todos bem-vindos. É com grande prazer e satisfação que a gente está fazendo mais uma aula aberta do nosso curso sobre PNL e neurociências. Eu agradeço vocês estarem aqui. Eu estou com o Joseph lá direto da Suécia, aqui de novo com a gente. Então, vamos lá. Joseph, seja bem-vindo. É um prazer estar com você aqui. Como vão as coisas aí pela Suécia? Tudo ótimo. O processo do Natal agora já começou aqui, já começa em novembro, bem antes aqui. Bem legal. E fica tudo iluminado aí bonitinho, né? É iluminado dentro, né? E fora a neve ilumina mais ainda. Muito bem. É isso aí. Então, que você aproveite bastante esse período aí. E nós vamos começar hoje, nós vamos falar, Joseph, sobre um assunto muito bacana, que é sobre os neurônios espelho, né? Já que a gente está falando aqui exatamente sobre todos esses assuntos, eu vou deixar você aqui no backstage rapidinho, já te trago de volta outra vez. E nós vamos falar agora sobre os neurônios espelho, que é algo bem bacana, bem interessante aí para a gente estudar mais. Então eu vou botar aqui no modo de apresentação. E isso tem a ver com um assunto na programação neurolinguística muito interessante, que é o rapport. Né? A gente geralmente toma isso como uma coisa meio certa, né, vamos dizer assim, mas na verdade o rapport é algo bastante especial. O rapport é uma espécie de entrosamento que acontece entre as pessoas. E nós vamos ver isso agora sobre a ótica da neurociência, né? Porque a proposta do nosso curso aqui, para quem estiver no Instagram, eu estou dando essa aula aberta para todo mundo, depois a gente vai abrir aí para perguntas até o final. Vão fazendo suas perguntas, se tiver alguma coisa relevante eu faço comentário, já que essa aula é uma aula aberta com todo mundo assistindo. Se você está no Instagram, você pode entrar no YouTube André_Percy, porque lá eu estou passando uma apresentação também enquanto eu estou dando essa aula. É só entrar lá no youtube.com/André Pérsia. É só buscar lá André Pérsia, que eu estou ao vivo no YouTube, e você, se quiser, vai poder ver uma apresentação também. Você não fica só me ouvindo aqui, porque eu vou explicar do mesmo jeito. Eu me lembro que rapport é uma coisa que, quando eu comecei a estudar psicologia há muitos anos atrás, as pessoas falavam que os professores, né, que era importante fazer rapport com os clientes, mas ninguém ensinava como fazia isso. Tinha umas dicas, assim, uma coisa muito... que, enfim, era muito mais faça rapport, e você ficava olhando assim, como assim, rapport? Então, rapport é uma palavra francesa que não tem muito uma tradução específica, e tem a ver com entrosamento. Você já deve ter visto várias pessoas assim interagindo, e quando essas pessoas estão interagindo, elas parecem que elas entram numa espécie de sincronia. Vocês já notaram isso? Né? Duas pessoas conversando muito animadas, muito assim, uma quase que completando o que a outra está dizendo, falando de assuntos muito em sintonia. Vocês veem que parece que elas vão sincronizando. Vocês já notaram isso? Parece que a voz vai ficando parecida, a forma de falar, o gestual, a curvatura corporal, o movimento corporal. Então parece que sozinhas essas pessoas entram numa espécie de sintonia e elas começam a fazer isso. Existem rapport até entre animais. Eu tenho 5 cães aqui e volta e meia eles entram em rapport comigo ou então entre eles. É muito interessante, eu fico observando, um faz uma coisa, o outro faz o mesmo movimento, a mesma coisa, quando eles estão interagindo, brincando. Então isso acontece até interespécies, né? E entre espécies, não só o ser humano faz isso. Só que a programação neurolinguística resolveu estudar quem são as pessoas que fazem isso espontaneamente. Quem são essas pessoas que espontaneamente conseguem provocar rapport? Espontaneamente conseguem fazer isso acontecer. Essa foi a grande virada, porque enquanto psicólogo haviam algumas sugestões, algumas coisas, muito mais no conceitual, e que não necessariamente aquilo ali gerava o rapport, o mesmo tipo de rapport que depois eu aprendi com a programação neurolinguística, que é aquele rapport total,
que acontece. A coisa, gente, do rapport é tão interessante que até hoje, volta e meia, eu hoje não penso mais assim quando eu tenho um cliente novo, uma cliente, eu não fico pensando assim hoje, eu tenho que fazer rapport com esse cliente. Isso já acontece, já está na competência inconsciente. Eu imediatamente começo a fazer rapport sem me dar conta de que estou fazendo isso. Mas é engraçado que às vezes meu nariz está coçando, eu faço assim, alguma coisa assim, e o cliente de repente vai lá e faz assim também. Ou então eu me viro para beber água, a pessoa se vira também. É muito interessante, né? Porque aí que eu me lembro que, puxa, a gente realmente está tendo um bom rapport aqui. É uma coisa que hoje está na competência inconsciente. A gente aprende isso lá no início do practitioner, da programação neurolinguística. A gente aprende como fazer esse rapport. Né? Só que essa é a diferença. A PNL estudou como as pessoas fazem isso, e ao invés de esperar aleatoriamente que isso aconteça ou não, que pode não acontecer, ela estudou como provocar o rapport. E por que o rapport é bom? Porque o rapport ele gera um senso de familiaridade. Quando você tem um rapport com alguém, isso gera um senso de familiaridade. A outra pessoa, se você fizer bem feito, o melhor rapport é aquele onde você faz e a pessoa não sabe que você está fazendo com ela, e ela, no entanto, se sente muito bem na sua presença. Rapport não é ser legal com a pessoa, não é ser... Eu lembro do Bandler até hoje fazendo curso com ele, ele dizendo rapport is not being nice with the other person. Ou seja, não é você ser legal com a outra pessoa, pelo contrário. Às vezes uma pessoa mais dura, difícil, quando você é duro e difícil com aquela pessoa, ela começa a ceder, até negociadores aí, né? Às vezes quando você é tão duro quanto um negociador duro, ele te respeita mais do que se você abrir as pernas, meu Deus e tal, ele está todo disponível. Temos visto alguns bons exemplos sobre isso agora recentemente. Então, o rapport é encontrar a pessoa no modelo de mundo dela, e quando isso acontece, a outra pessoa se sente estranhamente bem na sua companhia. Ela nem sabe que isso está acontecendo, ela só gosta de estar com você. Só é agradável, ela se sente bem quando você está negociando, quando você está se comunicando, quando você está conversando. E rapport é uma daquelas coisas, gente, que serve para tudo, para todas as coisas. Se você atende clientes, se você vende, se você faz palestras e discursos, se você lida com pessoas em geral na vida, no nível pessoal, no nível profissional, quando você busca uma sintonia, você pode fazer rapport. Então, nós vamos ver a diferença aqui para a programação neurolinguística simples, é que aqui a gente vai ver o olhar da neurociência, nós vamos falar de rapport e neurônios espelhos, a ciência da conexão, como é que isso acontece, como é que isso funciona, como o cérebro cria empatia, confiança e sintonia, e como você pode usar isso conscientemente na sua prática profissional. Como é que é isso? Então, o poder invisível da sintonia humana. Você já conheceu alguém e sentiu de imediato que bateu, né? Puxa, o pessoal até brinca aqui no Brasil, fala assim, meu santo bateu com o dele, né? Bateu uma energia, rolou uma química, uma sintonia, né? São frases que a gente usa no popular assim, para expressar como é que, puxa, parece que as coisas estão fluindo entre a gente. Ou o contrário, né? Sentir uma tensão, mesmo sem a pessoa dizer uma palavra, parecia que tinha um bloqueio ali, um negócio que é o oposto, né? De não fazer a coisa acontecer. Então isso não é magia, isso é biologia, se você quer saber. O seu cérebro lê microsinais, expressões e movimentos e decide em milissegundos, muito rápido, se sente seguro ali naquela presença, isso de acordo com a neurociência. A PNL chamou isso de rapport. Na verdade, não foi a PNL, já havia o conceito de rapport, mas a PNL foi a fundo nisso, porque para usar todas aquelas técnicas de PNL e tal, o Bandler começou a sugerir que se a pessoa precisasse, ela poderia usar algumas estratégias que favoreceriam um rapport. Ele, inclusive, ele deixa bem claro que rapport não é para você ficar usando o dia inteiro, toda hora, o tempo todo, a todo momento. Se você precisar. E se você faz isso no início de uma comunicação, no início de um relacionamento, muito provavelmente esse rapport vai se manter depois. É muito provável que a coisa continue depois também. Então, a PNL chamou isso de rapport. Ou seja, a neurociência chama de ressonância neural e sistemas de neurônios espelho. Então, o que é rapport sobre a lente do cérebro?
Então, sincronia neural. Rapport é a sincronia neural e emocional entre duas pessoas, criando um estado de conexão profunda. É um acoplamento cerebral. Quando há rapport, os cérebros entram em acoplamento neural. Gasgou hoje aqui. Literalmente, as ondas cerebrais se alinham. Hoje, a gente não sabia disso no início da PNL. A gente fazia como uma estratégia de relacionamento, mas hoje existe toda a história das medições de máquinas que detectam isso, etc. Então, ativação sincronizada. Pesquisas usando a ressonância magnética funcional mostram ativação sincronizada entre córtex pré-frontal e sistema límbico de ambos os interlocutores. Olha que coisa interessante, né? Porque volta e meia eu ainda pego algumas pessoas, né, dizendo que nós somos extremamente equivocados aí na programação neurolinguística, que nós somos umas pessoas iludidas, equivocadas, e que a gente fica tentando ver coisa onde não tem, né? Ah, você acha que tem rapport, que você meteu isso na sua cabeça? Não, existe hoje uma medição que mostra que esse fenômeno que é estudado pela programação neurolinguística de fato existe. Né? Então, o rapport é o estado em que duas mentes compartilham o mesmo mapa interno momentaneamente. Não é interessante, né? Parte desse mapa sincroniza, mapa neurocognitivo. O cérebro social. O cérebro humano é social por natureza. A conexão não é apenas desejável, é essencial para a sobrevivência. Nossa evolução como espécie dependeu da capacidade de cooperar, compreender intenções e criar vínculos, né? Porque foi assim que a coisa começou a acontecer aí na espécie humana. A gente começou a cooperar mais socialmente lá na era tribal, quando começaram as primeiras tribos, etc. E começou a haver toda essa cooperação. Então, quando estabelecemos rapport, nós não estamos apenas sendo simpáticos. E nem sempre o rapport, como eu disse, será pela simpatia, tá? Estamos ativando circuitos neurais ancestrais que nos mantiveram vivos e unidos como espécie ao longo de milhares de anos. Né? É muito interessante isso. Né? Então, a descoberta dos neurônios espelhos. Então, uma descoberta revolucionária começou a acontecer nos anos 90, de 1990, por Giacomo Rizzolatti, que transformou a nossa compreensão sobre empatia e conexão humana. Ele estudou os neurônios espelho. Então, esses neurônios especiais disparam tanto ao executar quanto ao observar uma ação, fazendo o cérebro simular internamente o que o outro faz e sente. Olha que coisa interessante, gente. Quando você observa alguma coisa com afinco, se você apenas está observando alguma coisa, é como se você fosse disparando esses neurônios. Então, se você está executando ou observando a execução de alguma coisa, é como se você, ao observar alguém se comunicando com você, por exemplo, no caso do rapport, usando os processos de rapport, ou alguém fazendo alguma coisa, é como se você disparasse processos semelhantes àqueles de alguém que está executando. Isso é bem interessante, né, da gente notar que isso agora é possível de ser medido. Então, como é que funcionam os neurônios espelho? Então, você observa outra pessoa executando uma ação ou expressando uma emoção. Seus neurônios espelho disparam como se você mesmo estivesse fazendo aquela ação. Né? Então, é como se você estivesse fazendo aquela ação. Então, ao observar, por exemplo, alguém que está se comunicando com você, se eu estou me comunicando com você, fazendo rapport com você, me aproximando de você, entrando em sintonia com você, automaticamente, ao observar você e o que você está fazendo, eu começo a disparar isso dentro de mim. E a pessoa também observando você fazendo isso, ela reforça mais ainda esse padrão. Então é como se houvesse uma dança de neurônios, vamos dizer assim. Então a experiência interna, você sente internamente uma simulação da experiência do outro. E isso é a base da empatia. Então é por isso que bocejos são contagiosos.
lágrimas nos comovem e sorrisos despertam o prazer, né? O nosso cérebro, ele está constantemente simulando as experiências de quem está ao nosso redor, né? Então, por isso que muitas vezes você pode, em alguns casos, se envolver tão intensamente com alguma coisa que você está observando, até mesmo num filme que você está assistindo, um comercial, alguma coisa assim. Então, é o cérebro empático em ação. E tem uma curiosidade científica, né? Quando nós vemos alguém sentir dor, nós ativamos as mesmas áreas do cérebro, a ínsula anterior e o córtex cingulado, que são responsáveis pela dor física. Literalmente, nós sentimos a dor do outro. Não exatamente a mesma dor, mas a gente sente, a gente tem às vezes uma resposta. E dependendo do nível, do grau de empatia, isso é muito mais forte em algumas pessoas. Então, os estudos com a ressonância magnética funcional demonstram que não apenas nós entendemos a dor alheia intelectualmente, mas nós a experimentamos em nosso próprio sistema nervoso, o que é bem interessante, embora em menos intensidade, como eu falei. Então, qual é a ponte entre programação neurolinguística e a neurociência sobre esse assunto aí especificamente? Gente, para quem está chegando depois agora, essa é uma aula aberta do meu curso PNL e Neurociências, que eu estou fazendo aqui ao vivo, mas ela faz parte desse curso que a gente está fazendo, que demonstra como o que a PNL faz hoje tem amplo respaldo da neurociência. E é importante a gente se dar conta disso, porque ainda há críticos, como eu falei, que acham que é uma grande viagem da nossa cabeça e coisa e tal, porque não conhece, né? Porque quem conhece geralmente gosta. Mas hoje existe toda uma validação neurocientífica para coisas que a PNL faz, embora a neurociência não seja PNL, porque ela vai por outros caminhos independentes, totalmente independente da PNL, mas o que ela descobre sobre como funciona o cérebro, o sistema nervoso, etc., vai ao encontro daquilo que a PNL já fala há mais de 50 anos. Então, qual é a ponte entre a PNL e a neurociência sobre isso? Um insight da PNL, ao espelhar posturas, ritmo de voz e respiração, nós criamos sintonia e conexão com o interlocutor. Então, qual é o processo de rapport, né? Para quem não sei se já conhece e tal. Quando você quer fazer rapport com alguém, você começa a calibrar, a observar a outra pessoa. Você começa a observar como a pessoa fala. Então, se ela fala devagar, ela fala mais rápido. Então, se a pessoa fala um pouco mais rápido do que eu vou ocasionalmente falar um pouco mais rápido. Eu vou continuar sendo eu. É imperativo que eu seja eu e não perca minhas características únicas. E a pior coisa que você pode fazer é fazer isso explicitamente ao ponto da pessoa notar. O melhor rapport é aquele que a pessoa não tem a menor ideia que você está fazendo, que ele é tão sutil que a mente inconsciente da pessoa capta. Então, o que você pode fazer? Você começa primeiro a prestar atenção. Qual é a postura? Às vezes a pessoa ela põe muito a mão aqui, ou às vezes ela faz muito assim um movimento com a mão, né? Às vezes ela, quando ela vai pensar, ela olha para o alto, pode ser muito visual, então ela olha muito para o alto, cria uma imagem e depois responde. Aí você pergunta alguma coisa importante, ela olha para o alto e diz, até um silêncio um pouco e responde. Tudo isso são padrões. O ritmo da voz, a voz é alta, baixa, mais grave, mais aguda, ela brinca, ela é mais séria, como que ela respira, que tipo de gestual ela faz com frequência. Então você vai prestando atenção em todos esses detalhes e você, ao mesmo tempo em que é você, sutilmente, você começa a produzir tudo isso, um pouco da postura que a pessoa faz, um pouco do ritmo, tom, volume da voz, um pouco na forma como a pessoa respira, às vezes é no diafragma, às vezes é no peito, às vezes ela respira, prende a respiração, olha para o alto e depois responde. Então, esses vários padrões. E você começa aos poucos a trazer isso para a sua comunicação um pouquinho, principalmente nos 5, 10 primeiros minutos de uma comunicação. Isso tende a criar uma conexão com essa pessoa. E por isso que eu digo que nem sempre é ser legal, porque às vezes a pessoa está sendo até uma pessoa difícil, ela está falando mais incisivamente. Não sei, eu não sei. E às vezes você também vai responder alguma coisa assim. Tem que calibrar, né, como é que a pessoa se sente quando você começa a responder de uma forma mais brusca, quando for isso. Mas às vezes é exatamente isso.
quando você faz aquilo que nem sempre é legal, mas é congruente com o que a pessoa está fazendo, de alguma maneira como se ela te respeitasse quando você fizesse alguma coisa assim também. Então, a pessoa começa a se sentir estranhamente bem com a sua presença. E qual o objetivo de fazer isso? O nome disso na PNL é acompanhamento. Você acompanha os padrões de postura, ritmo, voz, respiração, gestual, etc. Você acompanha a pessoa. Para quê? Para depois de um tempo você começar a conduzir. Então, a ideia é, depois de 5, 10 minutos, onde você acompanha a pessoa nessas coisas sutilmente, a pessoa não deve perceber que você está fazendo isso. Tem que ser muito espontâneo. Às vezes a pessoa está gesticulando, ela tá fazendo alguma coisa assim com a mão, eu estou atendendo, às vezes eu só coloco minha mão aqui, não faço nem nada, só ponho minha mão aqui. E a pessoa está lá mexendo com a mão, mas eu ponho um pouquinho a mão aqui, onde a pessoa está fazendo no mesmo lugar, como se fosse um espelho da outra pessoa, muito sutil e um pouquinho só. E vou fazendo. A mesma coisa serve para grupos. Como é que eu faço rapport em grupo? Eu detecto esses padrões em grupos de pessoas e eu vejo quem são os comunicadores mais influentes naquela dinâmica de grupo, aqueles que estão dando o tom do grupo, e eu faço um pouco de rapport com um pouco de rapport com o outro, um pouco de rapport, ou seja, voz, gestual, ritmo da voz, postura. Então eu faço um pouquinho com cada pessoa do grupo, desses que parece que estão dominando o que está acontecendo no grupo. Dessa forma, o grupo segue eles, e se eu faço rapport com eles, eu faço rapport com o grupo, automaticamente. Então nós estamos, na explicação neurocientífica, estimulando o sistema de neurônios espelho e criando empatia biológica, não apenas psicológica. Vocês entendem? Essa é a grande diferença, da explicação da neurociência sobre aquilo que a PNL já faz. Porque antes acreditava-se que você teria uma empatia, apenas uma empatia de comportamento, de interação social, mas hoje não, a PNL sabe que a empatia é uma empatia biológica, porque ocorre um fenômeno biológico, na verdade. Ocorre um fenômeno biológico. E isso é uma coisa interessante para a gente notar, e é uma diferença muito grande, porque a gente achava que era um fenômeno só de comportamental ou mais psicológico, mas não, ocorre uma sintonia biológica. Vocês entendem a diferença conceitual dessas coisas? Então, a técnica de rapport da PNL tem fundamento neurobiológico, comprovado. Ela funciona porque trabalha com a arquitetura natural do cérebro social. Então, justamente é por isso que eu fiz esse curso, que inclusive faz parte dos vários cursos aí que a gente tem durante a Black Friday, que vocês podem adquirir pelo preço de um. Então, a gente está ensinando como a PNL tem sólidas bases e a gente sabe exatamente aquilo que a gente está fazendo e por que a PNL é maravilhosa, funciona e tem resultados extraordinários, justamente porque a gente tem toda uma explicação neurobiológica de como essas coisas funcionam. Então, qual é a química da conexão? Ocitocina, o hormônio da confiança, liberado quando sentimos acolhimento e sintonia, facilita comportamentos pró-sociais e reduz a ansiedade, a ocitocina, quando você faz o rapport. Vasopressina, reforça vínculos de cooperação e memórias sociais, essencial para a formação de laços duradouros. Dopamina, associada ao prazer de interagir, torna a conexão social recompensadora e motivadora. É isso que você acaba fazendo também. Então, o poder do toque consciente. Pesquisas revelam que tocar o antebraço de alguém por apenas 2 segundos, em contexto seguro, pode elevar os níveis de ocitocina e aumentar significativamente a sensação de empatia. Mas isso, para você tocar alguém, você precisa ter uma certa proximidade já. Estou pensando mais em relações sociais e tal. E lembre-se também que práticas da programação neurolinguística, quando você presencialmente ancora alguém, também você acaba tocando o braço, o antebraço de alguém, na hora que você está ancorando
a pessoa, né? Isso também aumenta os níveis de ocitocina, significativamente acaba melhorando a empatia. E por que a gente acaba conduzindo depois quando faz o rapport? Porque a pessoa sente empatia, ela se sente bem com você. E pesquisas mostram que a pessoa ela tende a ceder, colaborar, cooperar com pessoas por quem ela sente alguma coisa ligada à empatia, amizade, se sente bem, etc. Então esse simples gesto cria uma ponte neuroquímica que facilita a comunicação, a confiança e a abertura emocional. Então, o toque deve ser sempre respeitoso, apropriado ao contexto cultural e com consentimento implícito ou explícito. Então, essa parte específica do toque, aí que é mais da neurociência, né, do que da PNL, a PNL só usa quando vai ancorar pessoas, você precisa realmente só usar quando houver liberdade para isso, já houver, se a própria pessoa também ela vem e toca você pode tocar de volta. Observe isso também, né, porque esse é um detalhe mais específico, mas tem esse dado aí da neurociência interessante para a gente conhecer. Então, ainda falando sobre rapport, né, um ambiente neuroquímico de transformação, né, quando nós usamos o rapport com intenção positiva, nós criamos um ambiente neuroquímico de confiança, abertura e aprendizado acelerado. Então, o rapport não é apenas uma técnica de comunicação, ela é a criação intencional de um estado neurobiológico favorável à mudança, ao aprendizado e à transformação. Então, a gente agora está aprendendo mais sobre isso. Nesse estado, o cérebro está mais receptivo, o sistema límbico menos defensivo e os circuitos de aprendizagem eles ficam mais ativos, o que é uma coisa curiosa. Para criar rapport, primeiro sinta empatia genuína. O cérebro do outro percebe isso antes das palavras. O nosso sistema nervoso são detectores sofisticados de autenticidade, microexpressões, variações sutis no tom da voz, na linguagem corporal, inconsciente, revelam nossas verdadeiras intenções. Então, a técnica sem a intenção genuína é facilmente detectada como manipulação. A empatia verdadeira por outro cria ressonância natural e automática. O que significa isso na prática? Significa que a gente tem que ter pelo menos um bom porquê para poder fazer rapport com alguém. Um bom porquê. Né? Você tem que comprar a ideia de estar fazendo esse rapport, comprar a ideia de acreditar que é importante se comunicar, de fazer alguma coisa para melhorar a comunicação. Se for aquela coisa só mecânica, já é um pouco mais desafiador o processo. Então, o modelo PNL do rapport, validação científica. Espelhamento de posturas e gestos. Geralmente você espelha posturas, gestos, se a pessoa move a mão, se ela olha para cima, se ela às vezes se inclina, se ela respira fundo antes de responder. Eu não sei, cada pessoa é diferente, mas tem essas variáveis aí de postura e gestos, né? Qual é a respondência neurológica? Ativação de neurônios espelho no córtex motor. Ajuste do tom e ritmo da voz. Sincronia auditiva no lobo temporal. Respiração sincronizada. Bandler sempre disse isso, desde sempre. Eu fiz vários cursos com o Richard Bandler, um dos fundadores da PNL. Ele diz que o melhor rapport para ele é você respirar no mesmo ritmo que a pessoa. Regulação do sistema nervoso autônomo. Linguagem semelhante, quando você usa metáforas, figuras de linguagem, se é mais formal, se é mais descontraído, e você adapta a sua linguagem, sendo você, mas adaptando alguns elementos da linguagem da outra pessoa. Então você faz uma ativação conjunta no córtex de Broca e Wernicke. Ritmo e velocidade da fala, sincronização de osciladores neurais, expressões faciais similares, ativação bilateral de neurônios espelho faciais. Então vocês estão vendo aí, né, como que tem uma série de coisas que são importantes a isso, que hoje a neurociência mostra que quando a gente faz, acaba gerando uma correspondência neurobiológica lá na outra pessoa. E na gente mesmo, praticando com essa pessoa. Então, qual é a essência do rapport? Rapport é literalmente alinhar ritmos biológicos.
um diálogo entre dois sistemas nervosos, uma dança sutil de sincronização que acontece muito antes da consciência sequer registrar. É a orquestração harmoniosa de frequências neurais, padrões respiratórios e estados emocionais. Então, a sintonia é percebida antes de ser pensada. Então, exercício prático, sincronização neural consciente. Então, vamos fazer um exercício aqui, né? Agora, eu sempre gosto de fazer nessas aulas uma prática. Então, o que eu quero? Eu quero que você perceba o ritmo de respiração de outra pessoa, as velocidades do gesto, tom de voz, esteja presente e atento aos sinais sutis. Isso é uma coisa que provavelmente é para você fazer depois. Né? Você pode agora, só para título do nosso exercício aqui, imaginar uma pessoa que você conheça muito bem e que ela está diante de você, você está mais do que acostumado com o gestual, a forma dessa pessoa, você consegue lembrar muito bem como essa pessoa é, como ela fala, como ela gesticula. Então você pode imaginá-la na sua frente para fazer isso. Mas depois eu quero que você faça mesmo com outras pessoas pessoalmente. Então perceba o ritmo de respiração do outro, a velocidade dos gestos, o tom de voz, esteja presente e atento aos sinais sutis. Então, ajuste levemente seu corpo e voz para refletir o ritmo do outro sem imitar, apenas harmonizar naturalmente. Então imagina que essa pessoa está diante de você e ela está falando, ela está se expressando exatamente do jeitinho que ela é. E você está fazendo isso, você está acompanhando ao mesmo tempo a respiração, a velocidade do gesto, o tom de voz, e você está presente e atento aos sinais sutis. E aí você vai ajustando a sua voz, a velocidade da voz, o tom da sua voz, o seu corpo, enquanto você se imagina se comunicando com essa pessoa. Tá? É isso que eu quero que você faça, sem imitar. Rapport não é imitar, não é o sombra que fica atrás fazendo aquelas caricaturas. Rapport não é imitar, é ser você e incluir esses vários detalhes. Então gaste algum tempo imaginando que você pega pelo menos umas 3, 4 características, seja do tom de voz, do gestual, da forma de se falar, do tipo de linguagem, se é gíria, se é mais formal, o que a outra pessoa tem, e você vai acompanhando tudo isso. Imagina a pessoa na sua frente. Então, após alguns segundos, note como o clima muda. A conversa flui, o olhar suaviza, a tensão cai perceptivelmente. Note isso. Agora mude suavemente o ritmo da respiração, o tom, depois de 5, 10 minutos, e perceba o outro seguir você inconscientemente. Essa é a fase de liderar o rapport. Então, eu pedi só que você imaginasse aqui para você se imaginar acompanhando a outra pessoa, mas é interessante que você depois faça isso de verdade com alguém. Né? Pode ser uma pessoa, sei lá, um vendedor da cafeteria onde você pega café, pode ser alguém que você já tem uma sintonia. Você vai notar que é como se você vai notar a diferença quando você começa a fazer isso, como a outra pessoa parece que ela vai te acompanhando ali no processo como um todo. Então, a neurociência por trás do exercício. A sincronização respiratória. A respiração sincronizada ativa o nervo vago, o principal componente do sistema nervoso parasimpático, reduzindo o cortisol e promovendo o estado de calma. Sincronia motora. A sincronia motora ativa osciladores neurais espelho, promovendo acoplamento emocional entre os interlocutores através das redes cerebrais compartilhadas. E segurança social. Esta harmonização é registrada pelo sistema límbico como segurança social. Olha, gente, quanta explicação sobre aquilo que a gente sempre fez, né? Desativando circuitos de ameaça e abrindo portas para conexão genuína. Então, a arte da condução, do acompanhar ao liderar. Primeiro, acompanhar. Em qualquer interação, terapia, vendas, palestras, comece entrando no mundo do outro. Sintonize-se genuinamente com seu ritmo, sua energia, seu estado emocional. Este é o momento de estabelecer confiança e segurança neurológica. Depois você lidera. Quando o rapport está estabelecido, você pode convidá-lo a vir para o seu mundo. Mude suavemente seu estado e observe a outra pessoa seguir naturalmente. Esse é o momento de influência positiva e transformação. Então é isso que acontece, só que agora a gente está vendo uma dimensão muito mais amplificada. Então, onde que você vai usar o rapport? Na terapia, no coaching, nas negociações,
facilitação do ensino, o relacionamentos pessoais em geral, liderança de equipes, resolução de conflitos. Gente, é importante a gente falar do aspecto ético do rapport, né? O rapport é feito para que você melhore a sua comunicação com a outra pessoa. Mas você está dizendo que pode usar na venda. Sim, nenhuma venda deve ser antiética. Você nunca deve vender uma coisa que a pessoa não tem dinheiro para comprar, ou ela pode não ser para ela não quer aquilo, mas você empurra como se fosse. Isso é antiético. Mesmo no mundo das vendas, isso é uma coisa que todo mundo sabe que só vai te trazer prejuízo. Se você tentar vender para uma pessoa uma coisa que não é para ela e ela não quer, mas você tenta manipulá-la para ela querer, ela vai se arrepender, você vai vender uma vez só. Agora, se você às vezes diz, puxa, eu sei o que você quer, mas a gente não tem isso aqui. Mas talvez a gente tenha uma outra coisa aqui que pode ser melhor para você. E aí a pessoa gosta, fica feliz com isso. Às vezes ela nem compra nada, mas indica um monte de pessoas só pela honestidade como você tratou. Então, não se trata de manipular. Isso aqui que a gente está fazendo é otimização da comunicação, não é manipulação. Então, sinais de rapport estabelecidos, sinais verbais. Fluidez na conversa, ausência de pausas desconfortáveis, uso de linguagem similar, complementação de frases, tom de voz harmonioso. Sinais não verbais, posturas espelhadas, respiração sincronizada, contato visual confortável, sorrisos genuínos e gestos coordenados. E sinais emocionais, sensação de conforto, abertura emocional, confiança crescente, empatia mútua e fluidez energética. Então, armadilhas comuns e como evitá-las. Então, você tem aqui limitação mecânica. Problema: copiar gestos de forma óbvia e robótica sem autenticidade. Como é que a gente faz isso direito? Busque a harmonia sutil, não a cópia exata. O espelhamento deve ser natural e, como eu disse antes, imperceptível. Quanto menos a pessoa tiver qualquer noção de que você está fazendo isso, será melhor o tipo de resultado que você vai obter. Técnica sem empatia. Aplicar as técnicas sem genuína intenção de conexão. Preciso aqui, vou fazer aqui, não estou com a menor vontade, odeio essa pessoa. Não é legal também. Então, cultive curiosidade sincera e interesse verdadeiro pela pessoa que você está usando isso. A técnica amplifica a intenção, não a substitui. Pressa em liderar. Problema: tentar conduzir antes de estabelecer rapport sólido. Você tem que ficar calibrando o tempo todo, porque você vai vendo que a pessoa vai relaxando, vai ficando à vontade, vai ficando bem. Depois que você tiver algum tempo com a pessoa bem ali, por isso que eu falei 5, 10 minutos aproximadamente, aí é um bom momento para você começar um processo de liderar. Então espera que você vai ter um resultado muito melhor. Uso manipulativo, usar rapport para manipular ou prejudicar alguém. Solução: mantenha a intenção ética e positiva sempre. O rapport é uma ferramenta de conexão, não de manipulação. E as pessoas também têm suas defesas. Na verdade, assim, você pode até manipular durante um certo tempo, mas muitas pessoas vão perceber que você está manipulando e aí acabou para você, se você ficar tentando fazer isso. Acabou para você, porque as pessoas estão muito mais abertas para perceber esse tipo de coisa agora. O nervo vago. Então, regulador da conexão social. O nervo vago é o principal componente do sistema nervoso parasimpático. Desempenha papel crucial no rapport, quando ativado adequadamente através de respiração sincronizada e sinais de segurança social. Ele reduz a frequência cardíaca e a pressão arterial. Olha que coisa interessante. Diminui os níveis de cortisol, hormônio do estresse. Promove estado de calma e receptividade. Facilita a digestão e a função imunológica. Então, melhora as expressões faciais e a qualidade vocal. E aumenta a capacidade de engajamento social também. Então, a teoria polivagal, desenvolvida por Stephen Porges, explica como o nervo vago regula nossa resposta e situações sociais e de estresse. Olha que coisa interessante, né? Então, quando esse nervo vagal é ativado. Então, integrando o conhecimento da PNL, ou seja, como a PNL encontra a neurociência, né? Base neurológica, neurônios espelho, sistema límbico e córtex pré-frontal criam capacidade biológica para empatia. Química emocional, oxitocina, vasopressina, dopamina,
reforçam comportamentos de conexão e confiança no rapport. Transformação real, a união de técnicas e ciência cria mudanças profundas e duradouras nas relações humanas. E técnicas de PNL, espelhamento, calibração e rapport conscientes trabalham com esses sistemas naturais. Então tem várias referências aí. Hoje nosso estudo ele não só tem as referências da PNL, mas tem várias referências aí no campo da neurociência também. Quem fizer depois o curso vai ter acesso a todas essas referências para poder ler mais. E o que a gente espera agora, finalizando essa aula, né? Que vocês tenham tido um entendimento da base neurológica do rapport e da empatia, reconhecendo os mecanismos cerebrais envolvidos na conexão humana. Então você aprendeu a criar sintonia autêntica e influência positiva através de técnicas fundamentadas na neurociência. Você percebe o rapport como um fenômeno neurobiológico e emocional, não apenas comunicacional, unindo PNL e neurociência, e você sente na prática que a conexão cura, ensina e transforma. E agora pode aplicar isso conscientemente na sua vida. Então, lembre-se de uma coisa só para a gente terminar. Rapport não é técnica, é biologia em harmonia. Eu já vou chamar o Joseph aqui para a gente poder... Eu quero saber o que ele pensa de tudo isso que a gente está vendo aqui, a mais. E quando dois cérebros se sincronizam, nasce o espaço da influência positiva e da cura. A conexão é o primeiro passo para qualquer transformação. E agora você sabe, essa transformação começa não nas palavras, mas nos neurônios. O que vocês acharam disso? Fala pra gente aí o que vocês acham. Eu vou trazer o Joseph de volta aqui. E vou perguntar para ele, Joseph, tem só que... Isso. O que você achou dessa contribuição toda da neurociência? Fantástico. Eu gostei muito porque eu sempre estou nessa sintonia, eu gostei dessa palavra que você falou aí, sintonia harmônica, né? Eu viajo para o Brasil todo ano, e eu estou aqui na Suécia, é diferente, é uma cultura totalmente diferente, que eu tenho que entrar em rapport. Aqui as pessoas são mais reservadas e no Brasil é mais abertas. Não é generalizando todas, né? Mas a maioria. Então eu tive que sempre estar equilibrando isso na minha vida sempre. Até todos os dias, porque eu sou brasileiro, né? Eu não sou sueco, né? Então isso que você falou aí, eu gostei demais. E é interessante, né, porque às vezes o melhor rapport vem justamente, né, porque algumas pessoas pensam que rapport é você ser super gentil, super simpático. Para uma pessoa mais reservada, se você é super gentil, super simpático, você invade o espaço dessas pessoas. Elas se sentem totalmente atacadas, não é verdade? Realmente, isso aí eu aprendi na pele aqui. Antes da PNL, eu chegava com tudo energético, tudo bem, e tocando na pessoa, a pessoa fazia assim, depois que eu fui entender, só com a PNL mesmo. Exatamente. Agora é interessante a gente ver, né, Joseph, a extensão de coisas que eu fiquei pensando aqui enquanto estava fazendo essa aula, como é que a gente faz isso há muito tempo, já usa, mas a quantidade de processos neurobiológicos envolvidos no rapport, né, uma coisa espetacular. E rapport serve para tudo, né? Eu adorei o sentido de observar, que observar leva outras perspectivas, né? A gente já sabia, mas assim a aula bem direcionada. Mas como você sempre fala aí, né, André? Tem que praticar. Eu vou ouvir outra vez, porque eu já omiti alguns pedaços aí. Muito bem. Então, Joseph, um grande abraço para você.